Zaqueu pelo olhar bíblico. Zaqueu é uma figura bíblica retratada no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Ele é descrito como um publicano, ou seja, um cobrador de impostos, e chefe dos cobradores em Jericó, o que o tornava uma pessoa de grande riqueza, mas também profundamente impopular entre os judeus. Isso ocorria porque os publicanos, frequentemente, eram vistos como corruptos e traidores por trabalhar para o Império Romano e cobrar impostos de seus compatriotas, muitas vezes enriquecendo de forma injusta. Aqui estão alguns aspectos principais de Zaqueu sob o olhar bíblico. Pequena estatura física, mas grande determinação. Zaqueu é descrito como de pequena estatura, Lucas, capítulo 19, versículo 3. Quando soube que Jesus passaria por Jericó, ele, devido à multidão, subiu em uma figueira brava para vê-lo, demonstrando sua determinação e curiosidade espiritual. Busca por Jesus. Apesar de ser rico, sua atitude revela que ele estava insatisfeito ou sentia um vazio espiritual. Sua decisão de buscar um ponto de vista elevado simboliza um anseio de se conectar com algo maior, nesse caso, Jesus. Acolhimento de Jesus. Quando Jesus o vê na árvore, ele lhe diz: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Lucas, capítulo 19, versículo 5. Este gesto de Jesus, ao demonstrar aceitação e misericórdia, mostra como Deus alcança até aqueles considerados pecadores ou indignos pela sociedade. Transformação de vida. Tocada pela visita de Jesus, a reação de Zaqueu é um testemunho de arrependimento genuíno e mudança de coração. Ele declara: Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e, se em alguma coisa defraudei alguém, restituirei 4 vezes mais. Lucas, capítulo 19, versículo 8. Isso reflete um compromisso profundo de corrigir seus erros e buscar uma vida de justiça. Simbolismo espiritual. Jesus declara: Hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas, capítulo 19, versículos 9 e 10. Zaqueu representa os marginalizados e rejeitados, mas também demonstra que ninguém está além da redenção. No contexto bíblico, Zaqueu é um exemplo da graça de Deus, do poder transformador do encontro com Jesus e da importância de acolher a mensagem de Cristo com um coração aberto e disposto à mudança. Zaqueu pelo olhar histórico e arqueológico. O olhar histórico e arqueológico sobre Zaqueu oferece uma perspectiva que complementa a narrativa bíblica, situando o personagem dentro do contexto sociopolítico, econômico e cultural de sua época. Apesar de as evidências diretas de Zaqueu como indivíduo não existirem, sua profissão e ambiente permitem que historiadores e arqueólogos reconstruam aspectos de sua vida. Profissão como publicano, cobrador de impostos. Contexto romano. Zaqueu vivia durante o domínio romano sobre a Palestina. Os cobradores de impostos, ou publicanos, eram contratados para arrecadar tributos para o Império Romano. Muitas vezes, esses indivíduos licitavam o direito de cobrar impostos, assumindo responsabilidades financeiras perante Roma e lucrando cobrando taxas adicionais. Reputação social. Os publicanos eram frequentemente desprezados pelos judeus, pois eram vistos como traidores que colaboravam com os opressores romanos. Além disso, muitos se enriqueciam injustamente, explorando o povo com taxas abusivas. Relação com Jericó. Jericó era uma cidade estratégica, um importante centro comercial e agrícola, conhecida por sua produção de bálsamo e outras mercadorias valiosas. Isso tornava o trabalho de Zaqueu particularmente lucrativo. Jericó no contexto histórico e arqueológico. Localização. Jericó era uma cidade antiga e próspera, situada ao norte do Mar Morto e próxima do Rio Jordão.
Sua posição fazia dela um ponto de passagem para caravanas comerciais entre Jerusalém e outras regiões. Descobertas arqueológicas. Escavações em Jericó revelaram camadas de ocupação ao longo de milênios. Embora muito do foco arqueológico esteja em períodos anteriores à era de Zaqueu, como as muralhas mencionadas em Josué, o local oferece pistas sobre a vida na cidade durante a época romana. Infraestrutura e comércio. Estruturas romanas, como estradas e sistemas de irrigação, ajudaram Jericó a florescer economicamente. Essa prosperidade provavelmente influenciou o estilo de vida de Zaqueu. Características de um chefe dos publicanos. Um chefe dos publicanos, como Zaqueu, coordenaria vários outros cobradores e administraria uma região considerável. Isso lhe garantiria acesso à elite política e social da cidade, ainda que fosse evitado por grande parte da população. Os métodos de coleta de impostos frequentemente envolviam registros detalhados e interações diretas com mercadores e proprietários rurais. Figuras como Zaqueu seriam bem educadas em questões econômicas, ainda que a honestidade fosse questionável. Elementos culturais e religiosos. Zaqueu vivia em um ambiente fortemente influenciado pela religião judaica, que condenava a ganância e a corrupção. A tensão entre seu papel como coletor de impostos e as expectativas religiosas seria uma fonte de conflito interno e externo. A declaração de Jesus sobre Zaqueu ser filho de Abraão é significativa, pois aponta para a inclusão daqueles marginalizados no convívio comunitário e religioso. Conclusão. Do ponto de vista histórico e arqueológico, Zaqueu simboliza uma figura rica e poderosa, operando num cenário de tensões políticas e culturais intensas. Ele é retratado como um exemplo de como as estruturas de poder romano afetavam profundamente a sociedade judaica. O relato bíblico ganha ainda mais força ao ser situado neste contexto, mostrando a transformação de um homem marcado pela riqueza injusta em alguém comprometido com a justiça e a reconciliação. Espero que tenham gostado. Já vai deixando aquele like, curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.